Olá, pessoal. Bom dia. Vamos dar início a mais uma gravação de uma aula para o sexto ano, uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre uma dinastia, uma civilização muito interessante, fascinante e que é objeto de estudo, de admiração por todos que gostam de história, né? Então vamos lá. Além do chat, quem vai falar aí? Quem vai abrir o microfone para falar? Vamos ver se nós temos os adivinhos da história, porque na minha aula é assim. Aqui temos, né, alunos que são empolgantes, maravilhosos, lindos. Egito. Egito, Egito, a civilização Egito. egípcia. Vamos lá. Qual é um dos mistérios mais misteriosos que tem nos mistérios do Egito? Olha só. Qual é um dos maiores mistérios que envolve a história do Egito? Alguém sabe me dizer? As pirâmides? Me diz. As pirâmides, que mais? As múmias, as tumbas. As múmias, o mistério das múmias, né? Alguém sabe me contar a história dos mistérios das múmias? Tem algum mistério aí? Alguém quer compartilhar comigo? Ninguém sabe nenhuma história das múmias? Gente, não! Nossa! Vocês nunca assistiram o Escorpião Rei? Um Não. filme de. Não? Vixe! Não. 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 Credo! Sim, eu já assisti o Escorpião Rei. Então conta aí, qual que é a parada? É que faz tempo, eu não lembro muito bem. Tá, ok. Só uma parte aqui, Gabriela. Eu não consigo, eu tô gravando a aula, eu não consigo dar suporte para o aluno entrar agora na aula, tá bom? Aí você pede para ele tentar entrar com outro e-mail, ou tentar passar um. Ou depois ele assiste no canal, né, essa aula, porque agora eu não consigo auxiliá-lo, né? Estou no meio do processo, tá bom? Tá? Pede para ele tentar entrar com outro e-mail, que eu estou aceitando mesmo quem não é, tá usando o e-mail institucional está entrando na aula, tá bom? Tá? Eu não consigo agora. Ou eu dou aula, ou eu olho, ou eu ajudo o aluno a entrar, né, no... Ah, legal. É o Nicolas, tá? Eu queria, né, deixar claro aqui, não é má vontade. É que às vezes não dá para eu atendê-los, e não tem como tá no meio do processo, eu não consigo parar para resolver essa parte tecnológica, tá bom? Mas se não conseguir, depois a aula, assim que termina, né, no mais tardar no final da tarde, eu disponibilizo a aula lá. O mistério das múmias, que tanto falamos, né, que eu quero dizer, é que existe, né, a cinematografia tem se dedicado há muito tempo a escrever, né, a produzir filmes, né, escrever roteiros, produzir filmes que falam sobre os mistérios das múmias, né? Existe toda uma atmosfera de mistério, de terror, de medo referente às múmias, né? E às pirâmides. As pirâmides são o quê? Alguém sabe me dizer? O que as pirâmides, além de serem, né, é, fontes materiais, né, que contam a história de um povo que viveu há mais de 5 mil anos, há mais de 5 mil anos não, que viveu de 5 mil anos para cá, que tem uma história milenar. O que são as pirâmides, né? Aí a Gabriela respondeu aqui. Abre o microfone, Gabriela, para falar. A professora Gabriela, ela faz aula pelo PC, aí o dela não tem nem câmera e nem áudio. Ah, entendi, ela só escuta. Ah, legal, legal, legal. Tá bom. Então vamos lá. Né, a Gabriela colocou que os as pirâmides são túmulos, né? E que túmulos, né? Que
Que espetáculo, né? Tudo bem, gente. Eu entendo, eu compreendo, sem problema. Não dá para falar, a gente escreve. É porque vocês são tão participativos, né? E eu gosto de ouvi-los. Então, né, as pirâmides são construções, né, que para aquela civilização naquele momento serviam como túmulos, né? Eram todos os egípcios eram sepultados nas pirâmides? Acho Uau! que não, se eu Sim, não me engano, Todos os egípcios eram enterrados nas pirâmides de não, Queops? não. não. Não, Não? não. Ok. Não, só Gente, faraós ou coisa assim. sim, né? Já pensou? Vocês acham que a professora Luciana, se vivesse no Egito Antigo, elas iam ser. Eu ia ser sepultada numa pirâmide? Pessoas comuns, não. Né? Então a gente precisa pensar nisso. As pirâmides não eram túmulos coletivos, né? Então era apenas uma pequena e bem restrita, bem seleta parcela da população, né? Vamos dizer que os VIPs dos VIPs dos VIPs. Mas, gente, que espetáculo, né? Que No espetáculo. caso, eram as pessoas que tinham alguma influência nessa época, não é? Sim, os faraós, né? O camarada para ser sepultado numa pirâmide dessa aí, ele nada mais deveria ser minimamente do que um faraó, né? Alguém com muita representatividade. Aí nós temos a nossa querida esfinge, né? Representa grandes enigmas, né? Nós temos as pirâmides, né? Eu acredito que sejam eu não sei se é de Kefra, Miquerinos, e outros, né? No primeiro plano aí nós temos algumas outras construções, né? Parte da arquitetura egípcia. Né? Então, normalmente, quando nós falamos do Egito, essas são as imagens que nos recorrem à mente. Claro que cada um, né, nós somos seres individuais, mas comumente, né, quando nós falamos sobre o Egito Antigo, as pessoas se lembram, né, dessas imagens que já são marcos, né, são marcas do Egito, tá certo? Não vejo a hora da gente poder viajar, que um dia vou para o Egito também. Quero conhecer essas maravilhas, né, de perto. Tomara que eu volte, né? Os parentes pegar a gente, os múmias pegar, falar, vem, professora, não vai embora não, fica aqui com a gente, né? Opa, o que é isso? O que é? Ah, tempestade de ideias, desculpa, tá? Gente, fantástico, sou fã do Quintal da Cultura, não sei se vocês conhecem, né? Entram lá, assistam, né? Depois eu vou deixar no vídeo, eu vou copiar esse link, vou deixar aqui no vídeo, vou fazer um card para que vocês assistam. Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei na outra aula, no outro vídeo, das grandes civilizações sobre o Egito? Sobre o Egito não, sobre a Mesopotâmia? Poxa vida, hein? Não assistiu a aula, hein? Não assistiu a aula, que eu coloquei um card, né, com o link, né, para que vocês assistissem o vídeo das grandes civilizações sobre os mesopotâmicos, né? É uma animação muito bacana que tem informações ilustrativas para vocês, contando, né, um pouquinho da história dos mesopotâmicos, tá? Depois eu vou deixar esse link também do Quintal da Cultura para que vocês assistam, né? Doroteia adora, tá? Essa aqui, né, é o complexo das pirâmides de Gizé. Essas pirâmides pertencem ao patrimônio mundial, tá? Fazem parte das 7 maravilhas, né, do mundo, e elas representam, né, toda a grandiosidade
do povo egípcio, mas também tem uma história triste por trás disso que mostra um período no qual o trabalho era servil, né? E muitos trabalharam aí de sol a sol durante muitos anos para que essas sepulturas fossem construídas, né? Esses mausoléus fossem construídos, né, no Vale dos Mortos, né? Porque o Egito é dividido entre o Vale dos Vivos, né? O lado dos vivos e o lado dos mortos, tá? Então, tem essa separação pelo rio, né? Então, você não está pensando que você ia andar lá no meio das cidades e encontrar com as pirâmides. Ela está do outro lado, né? Não fica no mesmo plano, né? As pessoas. E as pirâmides representam também, né, a questão da mitologia egípcia, né, da forma como os egípcios enxergavam o mundo. Por isso que tem essa divisão entre o Vale dos Vivos e o Vale dos Mortos, porque para os egípcios a concepção da morte é bem diferente da concepção, né, ocidental cristã. Naquele momento, né, os egípcios acreditavam que a mitologia egípcia da época acreditava que quando o indivíduo morresse, ele ia ter uma outra vida, ele ia despertar no outro mundo, né, do outro lado, e daria continuidade à sua vida. Então, por isso que os faraós e afins, quando eles tinham essa preocupação de construir, fazer grandes construções, para levar toda a sua riqueza, toda a sua tudo que você acumulava de importante para dentro da pirâmide, porque quando ele acordasse no outro mundo, né, ele levaria tudo aquilo que ele tivesse, né, do outro lado. E essa concepção da morte e desses valores também permeavam entre as pessoas comuns também, que também tinham, né, que quando eram enterradas, carregavam com elas os objetos que eles tinham de valor e etc. Na aula anterior, nós falamos sobre as mulheres, né, que eram casadas com os monarcas, que eram com as pessoas poderosas na Mesopotâmia, não só as mulheres, né, mas lembra que eu falei que as pessoas eram enterradas juntos com os seus tinham que ser sepultadas juntos com seus chefes, com seus maridos, lembram disso? É porque a concepção né, na mentalidade dessas populações, eles acreditavam que iam dar continuidade nas suas vidas em um outro plano, né? Então, queriam carregar consigo tudo o que tinham, né? Sepultar, levar consigo, né, no momento da morte ali, tudo que tinham para despertar no outro mundo. É uma concepção deles, tá? Hoje, né, nós temos, o mundo tem uma outra dimensão, mas enfim, né, nós estamos aqui para discutir a mentalidade, né, de uma civilização tão antiga, mas é só para ilustrar, tá? Hoje em dia, o Egito é um país muçulmano, né, com outras crenças, né? Essa parte mitológica ficou bem no passado, né? Que hoje só faz sentido na questão historiográfica e na questão de turismo, né, para o Egito, que é o que vende, né, alguma coisa. Tudo bem? Então, o Egito é um lugar incrível, né? Que contribui muito para a formação ocidental, né, da nossa história ocidental, para a história do mundo, né, como um todo, porque a partir dali muitas coisas surgiram. Tem diversas contribuições para nossa sociedade até hoje, tá bom? Mas vamos lá. Falamos sobre as civilizações hidráulicas. Gente, quero saber quem é o maluco que está me mandando esse monte de mensagem aqui. Civilizações hidráulicas, né? Vamos lá. São as Prof, Oi. eu pesquisei um pouco sobre o Egito, aí eu posso falar? Pode, claro. Então, de acordo com o que eu pesquisei, que o Egito
o Egito Antigo, que ele foi uma civilização do Antigo Oriente, que era próximo do norte da África, que era concentrada ao longo ao curso inferior do rio Nilo, no que hoje é o país moderno do Egito, que se chama Wikipédia, eu acho. Você pesquisou no Wikipédia, isso? Isso? Sim. Perfeito, tá? Então vamos lá, vamos parabéns pela sua pesquisa, né? E a gente tem que realmente ir buscar se aprofundar dentro dessas concepções, dentro do que a gente está aprendendo, né? Então, aqui nas aulas, como nas aulas do Centro de Mídias, nós damos só o estopim, né? Nós só damos o primeiro passo para que vocês possam, né, nesse contexto que nós estamos vivenciando hoje, para que vocês possam aprofundar os conhecimentos, aprofundar a construção do saber de vocês a partir da atitude historiadora. Então, aqui a gente só lança a sementinha e vocês vão atrás buscando as informações, né, e desenvolvendo a atitude historiadora de vocês. Querida, parabéns pela sua pesquisa, adorei, né, e eu fico muito feliz. Só me repete quem estava falando, desculpa, porque eu estou compartilhando a tela, não dá para aparecer no outro, aí não aparece o nome de todo mundo. Quem falou a pesquisa? Foi a Daphne? Sim. Tá, beleza. Tá ótimo, só para confirmar, tá? Vou anotar aqui, fazer uma anotação da Daphne. Daphne vai ganhar um bombom de chocolate. Vamos lá? Obrigada, Daphne, né? Obrigada, tá? A Wikipédia é a fonte de pesquisa dela, tá? Mas vocês podem, tem outros canais muito interessantes. No próximo Grandes Civilizações que eu passei para vocês também tem vídeos sobre isso. E no livro didático de vocês também tem informação sobre o povo egípcio, tá bom? Qual é o livro didático? Quem recebeu o livro didático lá na escola vai ter um livro didático, que é aquele livro didático que a escola propiciou para vocês, tá bom? Então, civilizações hidráulicas, só para a gente lembrar, foram civilizações que se desenvolveram ao longo de rios importantes dessas regiões. No caso, nós estamos falando sobre o Egito. Então, um dos principais rios do mundo, né, um dos rios mais famosos do mundo é o rio o rio Nilo, tá certo? E é um rio que corta, né, uma grande parte do território africano, é um dos rios o rio mais extenso, né? E ali, aquela população, aquele grupo que vivia na África, né, resolveu, a partir da observação do ciclo do rio Nilo, eles resolveram se estabelecer ao longo daquele rio, porque o rio Nilo ele tem uma coisa muito interessante. O rio Nilo ele é considerado a dádiva do Egito. Deixa eu até passar aqui, tá? Olha aqui. Olha, eu nem sabia que estava nisso aqui. O historiador grego, o Heródoto é o pai da história, tá? Foi ele que criou, que desenvolveu o pensamento historiográfico, né, e tal. Então, quem não gosta de história é culpa do Heródoto. Tá? O Heródoto, ele era um grego, e ele saiu pelo mundo, né, ali naquela região da Grécia, da Itália, da Mesopotâmia, do Egito. Ele gostava muito do Egito, ele ficou muito tempo no Egito. E aí ele observou a relação que os egípcios tinham com o rio Nilo e observou como se dava o processo de agricultura, né, de plantation, do plantation não, o processo de plantar, de colher ali, as relações que eram estabelecidas com o meio, né, os egípcios tinham com o rio. Então, os egípcios consideravam o rio Nilo, né, como uma dádiva, né, um presente dos deuses. O rio Nilo ele era visto como uma divindade, tá? Então ele era visto como... Porque vocês imaginem, dentro de uma região semiárida, árida, desértica, vocês viram as imagens das pirâmides, naquela paisagem seca, né? Você tem um rio
que te propicia tudo, te dá água, porque nós precisamos de água para sobreviver, que te ajuda no processo de plantação, de cultivo dos alimentos, né? Porque o Rio Nilo, ele fazia grande parte do trabalho para o agricultor egípcio, né? O agricultor só tinha o trabalho de lançar as sementes ali, né? Porque ele observou, através do processo da natureza, observando os processos naturais, que o rio, quando ele inundava suas margens, né, no seu período cheio, ele já fertilizava toda aquela área, deixava o solo preparado para plantar. Então, o agricultor ele não tinha nem o trabalho, ele jogava lá, lançava as sementes, colocava os animais para pisotear, e daqui a pouco, daqui a alguns meses, ele voltava e só colhia, né, o alimento. Então, o rio era muito importante, é muito importante, né, para nós todos. Mas naquele contexto ali, era visto como uma divindade, como um deus, tá bom? E aí o Heródoto, né, escreveu. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, o processo de cheias do Rio Nilo, ele tem o curso dele normal. Então, as margens dos rios, né, como um todo, já são mais férteis porque são terrenos mais alagadiços. E quando o Rio Nilo transbordava, né, nas cheias, ele cobria toda, né, ele transbordava, cobria todas as margens. Quando ele ia descendo, quando as águas iam descendo, né, voltando para o seu curso natural, o que acontecia? Elas tinham levado sedimentos, né? Elas tinham fertilizado o solo, porque dentro do leito do rio tinha vários sedimentos minerais que auxiliavam no processo da fertilização, né? Esse aqui é o processo de fertilização. E posteriormente, quando baixava, o solo já estava úmido, né, com a umidade perfeita para receber as sementes. Como ele era meio. Não é alagadiço, sabe quando. Alagadiço não. Esqueci o nome do terreno, como parece areia movediça. Ele estava tão irrigado que facilitava o processo. Então, o camarada não precisava cavar o buraco para colocar a semente. Eles lançavam a semente e só pisotear, né? Quando colocava os animais para pisotear, o animal já pisoteava, fazia lá as suas necessidades, já fertilizava o solo e era só depois de um tempo voltar e colher. Tá? Então, dessa forma, os egípcios se beneficiaram muito desse processo e decidiram que viveriam ao longo dos rios, né? Viveriam se estabeleceriam ao longo do Rio Nilo, tá bom? Nossa Senhora, só por Deus. Viveriam ao longo do Rio Nilo. E essa facilidade e esse processo, né, de acordo com os historiadores mais antigos, né, esse processo da plantação, né, facilitou o desenvolvimento da civilização egípcia nesse aspecto da grandiosidade deles, né, porque conforme eles tinham menos trabalho na produção agrícola, né, e tinha uma produção muito grande por conta dessa facilidade e tal, eles conseguiam fazer as trocas, né, começar a estabelecer trocas comerciais e dedicar o tempo também para desenvolver outras técnicas, desenvolver pensar em produção de novas ferramentas para serem utilizadas na agricultura, criaram os processos de irrigação, de expansão dos campos irrigáveis, e a partir daí outros indivíduos da população egípcia começaram a se dedicar a outras áreas do conhecimento e assim por diante, né? Então, para os egípcios antigos, o Rio Nilo era uma dádiva, um presente né? Na verdade, o Egito era um presente que o Rio Nilo trouxe para a sociedade. Desculpa, eu troquei a frase aqui, tá? Então, de acordo com Heródoto, nós só tivemos essa civilização porque existia o Rio Nilo, tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Sim. Então, vamos pensar
na pirâmide, né? As pirâmides, tá? Elas são utilizadas a todo tempo, né, nas aulas de história e de geografia e afins na área de ciências humanas para demonstrar para vocês, para os alunos e para os estudantes no geral, como são a divisão social, tá? As classes sociais, como as sociedades eram divididas em determinado tempo ou espaço. Então, essa imagem de pirâmides vai não só para representar as pirâmides do Egito, mas também essa forma geométrica vai nos auxiliar para entender, para mostrar para vocês, ilustrar para vocês as divisões sociais ao longo do tempo, tá bom? Então, na sociedade egípcia, nós temos 4 grupos, né, sociais aí, de acordo com essa pirâmide, né? Na base da pirâmide, né, e que representa o maior número de indivíduos, era composta por camponeses e escravos, tá? E esses escravos, ou eles eram escravizados por dívidas, né, que eu já também comentei na aula anterior, né, o processo de escravização. O camarada pedia dinheiro emprestado, não conseguia pagar, então ele era feito como escravo, né, poderia ser até vendido, ou a mão de obra escrava era adquirida através do processo de conquistas militares, né, povos inimigos que entravam em guerra e o grupo vencedor escravizava os vencidos. Os hebreus, né, que é os famosos hebreus que todo mundo conhece, aí vamos começar a falar um pouquinho deles também novamente, né? Já falamos da história da Mesopotâmia, agora estamos voltando a falar sobre eles. Então os hebreus eles foram expulsos, né, dos iscos, pelos iscos, e acabaram indo para o território egípcio e lá foram feitos como escravos, né? Num patamar acima, né, mas com um número ainda grande, nós tínhamos os artesãos, os comerciantes e os militares. Então, a base da sociedade, né, o maior número da sociedade egípcia, ou era camponês, né, que estava relacionado, pessoas comuns que estavam relacionadas à produção agrícola, um grande número de hebreus e de escravos. Então, a base da sociedade, o maior número da população egípcia antiga era de camponeses, escravos, né, escravos por dívida ou conquista, ou os hebreus também que acabaram sendo escravos em algum momento. Mais acima, com um número um pouco maior de indivíduos, nós temos os artesãos, os comerciantes e os militares. Depois nós temos os vizirs, sacerdotes e escribas. Os escribas são aqueles indivíduos que eram, né, uma camada da sociedade que sabia ler e escrever, que eram extremamente importantes, né, para toda a sociedade e ainda são. E no topo, né, a família real, o faraó. Aí a parcela da população é bem restrita, né? Não tínhamos diversos faraós vivendo ao mesmo tempo. Então, a família real, né, a nobreza da sociedade egípcia estava lá em cima. Então, a sociedade egípcia estava dividida nesses 4 patamares aí. Lembrando que sempre o povão é que sustenta a base da pirâmide, tá bom? Modo de provisão, servidão coletiva. A servidão coletiva é assim, não é escravização, tá? O trabalho servil, você só serve. Como que eu posso dizer? Existe uma linha muito tênue entre a escravidão e a servidão. O escravo, ele não tem liberdade, ele não tem escolha, ele não pode ir e vir enquanto ele estiver na condição de escravizado, ok? Ele pertence a alguém, tá? E ele não tem uma remuneração. O trabalho servil, você trabalha, você serve a alguém, porém, a condição de vida é tão delicada quanto a condição de uma pessoa numa condição de escravizado, porém você tem mínimos direitos, né? Por exemplo, de ir e vir, né? Você vai ter que servir o seu monarca, enfim, mas você pode tirar uma parte do que você produziu para você e você tem a liberdade, tá? Você vai trabalhar muito, você não vai ter reconhecimento, você vai ser servo de alguém, você vai servir alguém,
mas você tem a liberdade. O escravo, ele não tem. Deu para entender essa parte? Eu tô explicando a grosso modo, tá? Os servos vão servir a alguém, porém, eles têm liberdade. Se ele quiser fugir, se ele quiser passar as férias do outro lado do Rio Nilo, ele vai. O escravo não. O servo não vai ter como falar assim, chegar e falar, olha, eu quero um aumento. Você não tem aumento porque você não ganha salário para isso. Você me serve porque eu sou o faraó, você tem que me servir, você tem que estar feliz porque você me serve. Deu para entender isso? Pro, Oi, Sim. fala, Isabelle. meu celular descarregou. Tá bom. Tudo bem. Depois você assiste essa parte da aula, Tá tá bom. bom? Tá. Entendeu, pessoal? O servo, a pessoa que é servil, ele está servindo alguém e não vai receber salário por isso, tá? Naquela época eles não recebiam salário. Mas a diferença do servo... Isabelle, fecha o microfone, por favor, querida. Tá? Não se preocupa. Assiste até onde dá. Quando não der mais, aí depois você pega essa parte lá no YouTube, tá bom? Então, tem essa diferença, tá? Você vai servir alguém e não vai receber nada por isso, mas você tem liberdade. Você vai ser tão explorado quanto um escravo, mas você tem a liberdade de ir e vir e tem mas você é dono de si, tá bom? Mitologia egípcia. Ai, que luxo. Osíris, Ísis e Horus, né? Deuses mitológicos. Negócio de ouro. Oi? Oi? De ouro. Sim. Estamos falando de um outro mundo, cara, né? A gente está falando de um outro mundo em que, na verdade, quando a gente fala sobre religiosidade, sobre mitos e etc., nós, todos os seres humanos, eles procuram fazer o que é melhor para os seus, né, pela sua religião, pela sua devoção e pela sua fé. Então, uma forma de imortalizar, né, a devoção era através das, da, 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 dos, dos objetos, né? Então, de fazer imagens dos seus deuses e afins. É claro que alguns vão falar, gente, a gente está falando do passado, e eu já falei para vocês, quando a gente fala da religiosidade, quando a gente fala da crença do outro, a nossa crença, o que a gente acredita, o pro outro é pro outro, e acabou. Né? Então, esse povo, eles acreditavam na iconografia, né, nos ícones, né? Então eles desenhavam, faziam estátuas e afins dos seus deuses, porque é a forma que eles acreditavam que, né, ter um ponto de atenção, não é que o Deus está dentro da imagem, não é isso. É que para eles fazerem as invocações, fazerem suas orações e as suas conversas, eles precisavam ter uma imagem, né, para que ser um ponto de atenção ali. Tá? Então nós temos a deusa Deus Osíris, a deusa Ísis e o Horus, né, que são os grandes nomes da mitologia, os grandes deuses do panteão mitológico egípcio, né? E isso aí é um pigentinho, né? Um detalhe. E era feito de ouro, sim, porque você está falando de deuses, então você vai oferecer para os seus deuses o quê? Um pedaço de madeira? Não, se você tem condição de oferecer o melhor, eles ofereciam o melhor. Tanto é que o dura até hoje, né? Essa arquitetura. Então, um povo tão grandioso como o egípcio, o Isaac, tinha que deixar algo, no mínimo, grandioso como eles para a posterioridade, né? Então, fizeram em objetos de ouro, preservadíssimo. É bem Osíris legal. Hã? É muito Meu, legal e bonito. sim, né? Ficou aí. Você vê que os detalhes, né? Como é rico, como é bem feito, né? Como o artesão fez de uma maneira belíssima, né? O Osíris é o primeiro que o Osíris foi o primeiro rei egípcio, né? Dentro da mitologia, e ele representa a fertilidade, a prosperidade. Ele está ligado essa história aqui, tá?
que ele foi o primeiro rei, que ele foi assassinado pelo seu irmão. Isso aí é a mitologia egípcia, tá bom? Então, ele era associado à fertilidade e à agricultura. Tá? Então, Osíris é o deus que é considerado o próspero, fértil e ligado à agricultura. Então, dentro da mitologia, diz que o irmão dele, o Sete, o assassinou para poder ser o próximo rei do Egito, tá? Horus, né? Ele é conhecido como deus dos vivos, filho de Ísis e de Osíris, tá? E ele volta para o trono do pai e consegue concluir a ressurreição da dinastia, né? A Ísis é a deusa da fertilidade, né? Ela é a deusa das chuvas, da água, então ela está relacionada a todo o processo também fértil. Por isso que tem o casamento entre Osíris e Ísis, né? Porque eles são os deuses da fertilidade e eles são os grandes deuses dentro dessa mitologia, né? Ela chora tanto, né? E que ela vai transformando as lágrimas dela nas chuvas, né? Que raramente caíam lá no Egito, tá? E eles vão ter depois. É muito louco isso aqui, né? Então, eles eram em vida, de acordo. Eles vão ter o Horus, desculpa. O Horus vai nascer depois que Osíris morreu. É muito louco, mas enfim. Tá? Isso é mitologia, tá? Tá certo? Então a mitologia é bonita porque são histórias que nem sempre elas são lógicas, elas nem sempre são racionais, mas são histórias que são interessantes para a gente entender a mentalidade, né? E até onde vai, né? A fé e o, o oculto, né? Como a devoção ao sagrado, né? Que as pessoas tinham e que as pessoas têm, tá? Isso aqui é os tipos de escrita utilizado pelos escribas, acho que todo mundo sabe, né? O hieróglifo, mas vamos pular aqui, porque eu tenho mais coisa para falar para vocês, tá? Sobre o Egito. Vou abrir uma outra tela aqui. Egito, parte 2. Aqui. Tá? Então, tem essa parte, né? A mitologia, gente, serve para explicar tudo aquilo que os homens não conseguiam responder de forma racional. Não tinha uma lógica. Quando não existia a ciência, existiam os mitos. Então, quando o homem não conseguia desenvolver uma explicação racional para determinadas situações, eles falavam, eles criavam os mitos para poder explicar aquilo que eles não conseguiam. Com relação a esses deuses que você colocou, não sei quem é que colocou aí, porque o nome está estranho no chat, são deuses gregos, né? E nós vamos falar sobre a mitologia grega, sim, né? De forma bem genérica, porque eu precisaria de pelo menos. Valeu, Rafaela. Eu precisaria, né, de pelo menos umas 4, 5 aulas aí para a gente falar só sobre o Egito, quanto mais para a gente falar sobre mitologia, que é fantástica, tá? Mas eu faço um convite a vocês, quem tiver interesse, de sair da caixa, pesquisem sobre a mitologia egípcia, muito legal, tá? Como a mitologia africana, né, dos nossos antepassados africanos que vieram para o Brasil, a mitologia indígena, a mitologia celta, a mitologia nórdica, as histórias elas vão se encontrar, né? Quando vocês começarem a entender a mitologia, vocês vão perceber que esses deuses, eles têm muito, independente da parte do mundo ou o povo que escreveu essa história, as histórias são parecidas, né? E esses deuses, esses seres mitológicos divinos, eles têm muito em comum, né? Mesmo que estejam em outras partes do globo, né? São bem interessantes. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa para vocês no Classroom também. A querida professora Janaína Jardim, que vai dar base para o meu trabalho, de novo, que já aprendemos sobre o Egito. Egito, 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 Egito. Vocês aprenderam bastante coisa sobre o Egito, né?
vamos falar sobre as comunidades nomos. Nossa Senhora, 8.500 anos antes de Cristo. Falei que era muito longe, né? Então foi naquele momento do processo de sedentarização, né? Lembram da lá que, que as comunidades eram nômades, estavam povoando o mundo, tal. E essas comunidades nomos, elas cansaram de andar por aí e elas começaram a observar. Elas andavam, mas andavam em torno do Rio Nilo. Porque se eu vivesse na África antes de Cristo, naquele solão, eu também ia procurar ficar próximo da água para poder me refrescar por questão de sobrevivência. Então, eles começaram a observar esse processo que eu disse para vocês, né, o curso do rio, né, tempo do rio, e perceberam a possibilidade de desenvolver o quê? A agricultura. Eles perceberam que aquele rio, além de fornecer água, além de ser um meio de transporte, também oferecia o quê? Alimentos. Então, eles desenvolveram, né, ao longo do tempo, obviamente, técnicas agrícolas, criaram os chadufs, né, que são canais de irrigação, que eles perceberam começaram a observar e entender o processo do Rio Nilo, e aí criaram os chadufs, que eram canais de irrigação, para poder aumentar as áreas alagadiças, né? E a partir dali começaram a fixar a moradia, tá? E desenvolver as técnicas agrícolas, desenvolver ferramentas e desenvolver, né, essas técnicas de irrigação a partir desse processo, tá? Então eles criaram os canais que são chamados de chadufs. E também, depois de 4.000 anos, né, passados 4.500 anos de estabelecimento ali, eles começaram a criar diques, para também, então, ao mesmo tempo que eles criavam canais de irrigação, eles criavam contenções, né, para as cheias do rio, que são chamados de diques, né, são barreiras que vão impedir as inundações, assim, quando são barreiras, né, contra os alagamentos, enfim, por exemplo, os Países Baixos na Holanda, por exemplo, que é um país que fica que fica ali no nível do mar, quando há cheia das marés e afins, tem as barreiras, né, tem os diques que a água não, para tentar impedir a força da água. Lá na Mesopotâmia também, né, ao longo do rio Nilo, do rio Tigre e Eufrates, também tem vários diques para a água não alagar a parte onde depois da história do dilúvio, aí foram lá e construíram os diques, tá bom? Com o passar do tempo, né, com toda essa, começa a se ter, como eu disse para vocês, a população vai começar a ter mais tempo e a partir daí eles vão começar a sistematizar o pensamento e aí começa a sistematizar o pensamento, vai criando complexidade social. E aí, através dessa complexidade social, vão ter as divisões de trabalho, né? Então, olha, o agricultor vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, então vai se estruturando uma organização mais complexa, tá? Aí nós vamos ter as lideranças se tornando governos, né? E esses governos, essas lideranças vão se tornando, né, monarcas, né, que depois vão ser chamados de príncipes, reis, imperadores, e como nós conhecemos como faraós, né, como as dinastias. Vai ter essa divisão social, que é aquela hierarquia, que é aquela pirâmide que vocês viram, né, camponeses, escravos, servos, artesãos, militares, isso é uma hierarquia, né? É uma divisão, uma estratificação social. Houve uma unificação dessas comunidades, né? Então, vai se unir, então eram várias comunidades, vários grupos, que vão ter os seus reis, suas lideranças, vão ter as suas hierarquias, aí vai ter uma unificação, e aí nós vamos ter um império egípcio, tá? E que o líder mais forte da comunidade vai se tornar o imperador do Egito, né? Vai se tornar um dos primeiros faraós e vão começar a escrever a história das dinastias. Dinastias é um poder é um poder exercido por um grupo familiar. Então, a minha dinastia, vamos supor, a dinastia da professora Luciana. Então, eu vou ser a primeira imperatriz do Egito e a minha família, né, vai me suceder até, sabe Deus quando, ou até que uma outra família
uma outra liderança tão forte quanto a minha, através de batalhas, através de alguma situação, tome o poder, tá? Então a gente vai exercer uma dinastia, um poder familiar aí durante muito tempo. Então, com a unificação dessa população que vivia no território que hoje compreende o Egito, vai se formar, né, um império, vai se formar uma dinastia, e aí nós vamos ter a divisão historiográfica da história do Egito, que é o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, nós vamos ter essa divisão de um momento. O Alto Egito é aquele momento da efervescência, da criação, o auge, né, do império ali, de tudo que foi construído, e depois a gente entra num período de declínio, né, que é o Baixo Egito, ok? Que vai levar muito tempo, obviamente, mas, né, vai ter várias contribuições historiográficas e sociais para a gente. Voltamos para as lindas e maravilhosas pirâmides, né? Essas são as pirâmides de Gizé. Né? Gente, tem hotéis que você fica de frente para esse lugar aí. Eu estava fazendo uma pesquisa. Você acorda de manhã com as pirâmides na sua janela. Muito bacana. Tá? Vamos lá, né? Então, como que era a sociedade, tá? Depois desse processo de unificação entre o Baixo e o Alto Egito, o Baixo Egito, como era essa sociedade? Ela era hierarquizada, então ela tinha uma hierarquia. Então, o camponês, o escravo, vamos lá, o hebreu, o escravo, o servo e o camponês. Aí depois vem o artesão, o comerciante, o militar. Aí vai tendo esses degraus, tá? Então a hierarquia é uma divisão que você coloca, estratificação, uma divisão social, né? Então começa lá pelo que manda menos para o que manda mais, tá certo? Normalmente quem manda menos é a maior parte da população. Tá? Então a sociedade do egípcia, ela era hierarquizada, ela era dividida por classes sociais, né? Por grupos sociais. A escrita egípcia na escrita egípcia eram utilizados hieróglifos e era chamada de hierática. Os egípcios desenvolveram, né, uma técnica através do cultivo do papiro e criaram o papiro. Eu vou ver se eu acho por aqui que eu tenho um papiro vindo do Egito, que eu comprei numa feira com os egípcios aí, tá? Depois eu vou achar e vou mostrar para vocês. O papiro, né? Então é o papel feito com a fibra da planta chamada papyrus, Cyperus papyrus, né? A religiosidade, né? Eles eram politeístas. Politeísta quer dizer que acreditavam em vários deuses, que eram metade humanos e metade tinham características humanas e características de alguns animais, então eles eram zoomórficos, tá? A palavra zoomórfico. Politeístas, zoomórficos. Todos os povos antigos, gente, a maioria dos povos antigos cultuavam os deuses, eles faziam, além de referências às nossas características humanas, os deuses também faziam referência aos elementos da natureza. Tá? Acreditavam na vida após a morte, por isso que criavam a mumificação, né? Então eles tinham que preservar seus corpos, né? Porque como eles acreditavam que existe a vida após o encerramento desse ciclo na Terra, eles tinham que estar com os corpos perfeitos, né? Sem nenhuma danificação, para serem despertados no outro mundo. Tá? Quando a gente fala da mumificação, a mumificação é um processo muito interessante até hoje, né? Então a mumificação nada mais é que eles tiravam, né, faziam todo um preparo do corpo, tiravam as vísceras, né, tiravam os órgãos que poderiam estragar dentro da gente, né, faziam toda uma limpeza com bálsamo, com ervas, com tudo que tinha de cheiroso ali, preparavam o corpo e faziam as bandagens, né, para que quando aquele indivíduo despertasse no outro mundo, ele estivesse pronto, né, com tudo em dia para inteiro, né, para despertar na outra vida, sem faltar nada, porque se vamos supor,
Se comer a orelha, né, você ia ficar sem a orelha. Então, não podia, tinha que estar perfeito. E esse processo de mumificação é importante porque hoje em dia nós utilizamos, né, foram técnicas que com o passar dos anos foram sendo desenvolvidas e hoje, por exemplo, as pessoas quando falecem, né, elas passam por um processo de embalsamento, né, e de preservação do corpo, às vezes porque precisa de um tempo, né, para ser sepultado e tudo mais. Então isso é uma das heranças que o Egito, né, nesse processo de mumificação nos deixou. Tem muitas outras coisas, né, que o processo de mumificação propiciou para a gente, mas eu não vou me alongar sobre isso. Esse aqui, né, é a extensão, né, olha como os egípcios eles eram poderosos. Além do seu território originário no norte da África, eles também dominaram parte ali da região de Israel, da Palestina, tal, né, da Terra Prometida. Pessoal, lembra que eu falei do crescente fértil? Então, o crescente fértil faz isso aqui, ó. Pega essa parte aqui, ó, né, do Egito, que é essa rachura aqui, e aqui também, ó. Tá vendo? Aí traçava uma linha imaginária, tá? Do crescente fértil. Tá? Então, essa faixa aqui em verde, tá? Com uma rachura mais forte, era a área de domínio, a área de domínio do poder egípcio no período do século XV antes de Cristo. Tá bom? Então, não era só na região do Egito mesmo, né? As principais cidades, Tebas, Assuão, Mênfis, nossa, tem muita coisa legal para conhecer no Egito, gente. Cidades maravilhosas. E essa aqui é uma foto, né, do Delta do Nilo. Esse aqui é o Delta do Nilo, tá? E, opa, meu Deus, o Delta do Nilo. Então, olha só, é ou não é? O Egito não é a dádiva do Nilo, né? Um presente do Nilo, porque olha a extensão de terra desértica e essa maravilha verde aí no meio do deserto, né? Então, realmente é uma dádiva dos deuses para todos. Civilizações hidráulicas de novo, né? Voltamos, eu não sei, eu acho que teve algum erro. E as pinturas, né? Vamos falar um pouquinho. Vocês entenderam essa parte? Então, os egípcios eles chegaram a ser tão poderosos que a área de influência deles perpassou o território inicial do seu continente, da sua área, né? Então eles começaram a dominar outros povos também, influenciar outros povos também, comercializar com outros povos também. Não tem como falarmos do Egito sem falar dos murais, né? Que são um dos grandes. Nós conseguimos contar a história do Egito Antigo através dessas descobertas, né? Desses murais, desse detalhe, desse cuidado que os escribas tinham em desenhar e contar, narrar as histórias, né? Do povo egípcio através dos desenhos e da escrita. Então, esse mural, uma das características, né, das pinturas egípcias é sempre estar na perspectiva, tá de perfil, né? Vocês percebam que os indivíduos são retratados sempre de perfil, nunca de frente, né? Nunca no tridimensional. Então, nós temos aí uma pintura no mural essa imagem, ela normalmente é retratada nos livros de história, né, no material do São Paulo Faz Escola, tá? Sempre está retratado aí. E é uma pintura que está no mural de uma pessoa abastada, né? E retrata trabalhadores que estão no campo, trabalhando na colheita, na plantação, no debulhar do milho, né? E tem um supervisor. Vocês veem que tem uma pessoa sentada supervisionando o trabalho dessas pessoas que estão aí desenvolvendo todo o processo produtivo do trigo, tá? Então vamos falar da escrita. Esse é um pergaminho, né, de papiros, tá? Então é um papel entrelaçado com a fibra da planta papyrus, que é uma planta aquática. Tá? Então, isso aqui foi escrito, essa é uma escrita hierática, tá bom?
que está no museu lá no Museu de Londres, tá? Foi encontrado. O hierático é uma simplificação dos hieróglifos, né, que era utilizada pelos escribas. Então, os escribas eles não iam conseguir escrever dependendo um alto número de símbolos. Então, eles desenvolveram, com o passar do tempo, a escrita hierática, tá certo? Os escribas são os indivíduos, uma parcela da sociedade que era designada para a escrita. Então, eles dominavam a escrita e a leitura, os códigos de escrita e os códigos de leitura. Esses são os hieróglifos, partes dos hieróglifos encontrados nas tumbas de Sete, tá? Olha que bonito. Então, vocês percebam que a escrita hierática, olha, ela tá assim, tá? Ela já começa a ter quase uma letra, quase ser uma letra, tá? Uma simplificação, e esses são os hieróglifos. Agora, vocês imaginam escrever tudo isso, esses hieróglifos dentro de um papel, não vai dar certo, né? Então, eles desenvolveram uma outra técnica, porque aqui, né, tem uma mensagem que somente os escribas, né, saberiam dizer o que estava escrito ali, naquele momento, né? Eles são caracteres, vamos supor que são emojis, né, a grosso modo, né? Então, eles eram caracteres logográficos, desenhos de animais, plantas, partes do corpo e objetos. Então, cada um dessas partes que eram desenhadas tinha como que fala? Um significado. Então, você tinha que decodificar dentro daquilo ali, né, tipo um criptograma. Então, você tinha que descobrir a mensagem que estava ali escrita. Então, por isso que só uma parcela da população egípcia, né, só os escribas dominavam essa arte. A demótica, né, ela vai vir depois. Então, primeiro vamos desenvolver os hieróglifos, depois a escrita hierática, depois essa escrita chamada demótica, tá? Que foi também que se espalhou, né, rapidamente pelo Egito, e aí aumentou o número de indivíduos conhecedores da escrita e da leitura. E essa escrita demótica, ela é importante porque essa pedra, né, ela foi feita a incisão, né, foi feita a inscrição do demótico aí, nessa pedra. Essa pedra é chamada Pedra de Roseta, e através dela, da localização dela, do achamento dela, aí houve uma transcrição para uma tradução, né, para a nossa língua, e o linguista Champollion, o linguista francês Champollion, conseguiu traduzi-la, e a partir dessa tradução da Pedra de Roseta, ele começou a decifrar os mistérios do Egito. Acabei de falar, né? Ela foi escrita Pedra de Roseta, conhecida como a pedra mais famosa do mundo. Sua inscrição corresponde a um decreto de sacerdotes, estabelecendo assim o culto ao faraó Ptolomeu V, no primeiro aniversário de sua coroação. Olha que bonitinho. Tá? Essa é uma imagem de um arpista cego, né, da pintura mural da dinastia, 18ª dinastia. Que bonitinho. Tá bom? Então, assim, essas são algumas né, informações sobre o Egito. Como eu disse para vocês, nós temos muitas outras informações, existem muito conteúdo para ser desenvolvido, para ser analisado referente ao Egito. Tem muitas e muitas e muitas informações. Isso aqui só foi como diz assim, despertar da atitude historiadora de vocês. Vou voltar com esse assunto, tá? Então, fiz só uma introdução, nós vamos falar novamente sobre a escrita, falar um pouquinho mais sobre a concepção egípcia, e depois vamos falar um pouquinho sobre os hebreus também, né? E, enfim, tá? Nós vamos dar continuidade nesse processo, porque tem algumas outras coisas que são tão interessantes e eu acho que não dá para a gente passar assim desapercebido. Tá bom? Agradeço imensamente, espero que a atenção de vocês, a presença de vocês, eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido o meu aprofundamento, que tenha sido de grande valia, né? Essa aula vai estar disponibilizada posteriormente no YouTube, para quem teve que sair, para quem acabou a bateria, para quem, enfim,
né, para aqueles que não assistiram ainda, tá certo? Mas eu volto, vou colocar algumas informações complementares nos vídeos na hora da edição, tá? Para que vocês possam acessar os links e aprofundar melhor o conhecimento de vocês, tá bom? Vou deixar um grande beijo, vou encerrar a gravação e agradeço sempre a educação, a participação de vocês, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que falta pouca gente para a gente atingir a nossa meta e fazer o sorteio. Faltam pouquíssimos, né? Nós estamos com 130 pessoas, faltam 20 pessoas inscritas para a gente realizar os sorteios. Assistam, comentem, tá bom? Para participar do sorteio do livro. E agradeço mais uma vez sempre a presença de vocês. Muito obrigada. Até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula não vai ser amanhã, por conta da reunião que nós teremos, tá bom? Mas mais tarde eu passo um comunicado no grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande beijo, obrigada. Até a próxima.